Então, eu me apaixonei muito pelo encontro. E eu comecei a me dedicar a ministrar sobre cura da alma. Apesar de que aqui em Cachoeiras muitas vezes o pessoal fala: apóstolo, Peniel é com o senhor, ministra. E eu confesso a vocês que eu ministro, mas a minha paixão mesmo é ministrar cura. E quando a gente começa a ministrar cura, uma vez que eu passei por aquilo, eu fiquei tão impactado, que você quer levar essa cura a todos. Mas eu, dentro de toda a história, eu sempre acreditei que estava faltando alguma coisa. Que aquilo era o início de algo e que estava faltando mais. Alguma coisa ali estava faltando. Eu queria mais e... Enfim, comecei a estudar algumas coisas por fora. Acerca da psicologia. Entender a alma do homem. Quem lembra a triconomia do homem aqui? Quem lembra? Qual é a triconomia do homem? Sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Então, quando você começa a entender o espírito, que eu não vou falar aqui, o corpo, mas quando você começa a entender que a alma do homem, ela é constituída pela psique, nosso intelecto, emoções, sentimentos, vontades, desejos, né? Fala para o teu irmão assim: afeto é tudo que afeta. Afeto é tudo que te afeta. Afetos, não é verdade? E eu comecei a procurar e, enfim, começamos a estudar psicanálise, porque decidimos que seria, para mim, o melhor. Dentro da visão que eu tenho, daquilo que eu quero. E hoje tenho um olhar um pouco diferenciado em muitas coisas. Um olhar mais analítico, mais terapêutico em algumas situações. E nós estamos vivendo debaixo de uma guerra. Desde o ano passado, eu vinha dizendo para vocês que, de acordo com o resultado das eleições, nós teríamos uma batalha muito grande. Quem lembra? E nós já estamos. Só estamos no meio do ano. Já temos pastores sendo presos, pastores perseguidos. E a coisa está se pegando um corpo. E nós temos que estar prontos. Amém? Porque vai chegar uma hora para dizer se você é cristão de verdade ou não. Se você é realmente servo de Deus ou não. Vai chegar um tempo em que nós vamos ter que provar aquilo que somos. Mas eu tenho percebido que há um desequilíbrio muito forte hoje em todas as esferas da nossa sociedade. E eu abri esse culto lendo esse texto, que eu vou ler de novo ele, de Romanos 1:18. Se minha apóstola quiser colocar no telão para mim esse texto, eu quero. Romanos capítulo 1, do 18 em diante. Nós vamos ler esse texto para a gente conseguir entender o que nós vamos fazer essa noite. Romanos 1,
18. É isso mesmo, Sara. É isso mesmo, Romanos 1, 18. Ah, já está lendo ali, ó. Conseguiu? Está abrindo, né? Ao vivo é assim mesmo. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, abra e leia comigo. Vamos lá, vamos ler junto com o apóstolo? Porque do céu se manifesta o quê? Se manifesta o quê? Sobre toda a impiedade. O que é impiedade? É toda prática ímpia. Toda prática do ímpio. Não é isso? É injustiça de quem? Dos animais? Dos homens. Que prende, detém para a verdade, que detém a verdade em injustiça, não é injustiça não. Ele transforma a verdade pela injustiça, para que sejam injustos. Continua. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Continua, vou explicar isso. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, quando você olha para a criação, você vê a divindade e o poder de Deus, amém? Para comigo para pensar. Você já se perguntou por que a Terra não sai voando pelos céus e pelas galáxias afora? Você já parou para pensar que se a Terra fosse um planeta à frente dela, nós não existiríamos? Porque todos nós morreríamos pelo calor do Sol. Ou se a Terra fosse o planeta atrás, nós já teríamos estado congelados? Ou não existiríamos? A Terra está no local perfeito, para que eu e você existamos. Amém? Outra coisa, já observou a Lua? Está ali, o Sol. Tudo Deus criou num equilíbrio. Preste bem atenção nisso. Criou um equilíbrio. Ele está dizendo, porque as suas coisas invisíveis, as invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, desde que Deus criou tudo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas. Olha para tudo que Deus criou e você vê o poder de Deus, amém? Então Deus é real. Mas tem o Big Bang, bum, a explosão nuclear lá. Ei, alguém acendeu o pavio para que a coisa fizesse. E a gente entende que é o haja luz e houve luz. Amém? Se vê pelas coisas que são criadas, para que os homens, fiquem sem desculpa, inexcusáveis. Vocês não vão ter culpa, vocês não vão ter desculpa para não me quererem. Quem entendeu? Fiquem inexcusáveis, vocês não vão ter desculpa. Estou me excusando? Não, vocês vão ser responsáveis, é isso que ele está dizendo. Quem entende? Continua. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. É o que nós estamos vivendo aí.
As pessoas podem olhar e ver a criação, reconhecer a Deus, mas o coração deles são o quê? Insensatos. Estão obscurecidos. Continua. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de um Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Hoje as pessoas estão adorando o homem. Hoje é o humanismo toma conta. O humanismo hoje é o que manda. É amor, não importa a maneira, importante é amar. Então vamos se amar. Amar a quem? O homem. E Deus é retirado da história. E de aves e de quadrúpedes e de répteis, as pessoas estão adorando qualquer coisa. Por isso Deus também os entregou às concupiscências do seu coração. Vocês estão entregues a fazer todas as concupiscências, os desejos dos seus corações. A imundícias, para desonrarem seus corpos entre si. Continua. Pois mudaram o quê? Não ouvi. Eu esperava uma explosão de voz agora. Mudaram o quê? Em quê? Vamos dizer isso bem forte. E mudaram o quê? E honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Para aí, só quero ler até agora. Então vamos pensar. Se Deus criou tudo e o homem tem mudado, porque na criação Deus criou tudo perfeito. Eu pergunto a você, quero que você olhe e me responda com verdade. Existe casamento perfeito? Levanta a mão quem acha que não. Levanta a mão. Quem acha que existe? Só um, né? Você também me ouviu hoje, né? Existe casamento perfeito. Existe. Tanto existe casamento perfeito que Deus criou. Porque quando Deus criou tudo, Ele fez macho e fêmea, todos os animais. Mas havia uma coisa que estava em desequilíbrio, que era o homem. E vendo Deus que o homem estava só, Ele disse: far-lhe-ei o que? Uma auxiliadora. Deus falou: o homem está em desequilíbrio. O homem está no desequilíbrio. Então eu vou fazer uma auxiliadora. Alguém para dar o quê? Equilíbrio. Presta atenção. E Deus então criou a mulher. Deu todos os mandamentos para eles e falou: vocês são perfeitos. Casamento perfeito. Está aqui. O grande problema é que o homem quer mudar a glória de Deus. Quer mudar a verdade de Deus. Pelos seus próprios corações obscurecidos. Inclusive nós. Nós já estamos com a cultura de que o casamento não é perfeito, não existe. Não existe porque nós não queremos que exista. Eu vou explicar por quê. Por que é chamado terapia familiar isso aqui? Eu hoje estava na minha casa muito cedo. Acordei cedo, eu tinha terapia hoje, eu levantei cedo, fui orar, orei, depois eu entrei no Instagram. Foi muito interessante hoje, aí passei os vídeos assim, encontrei um vídeo de uma canção, um corinho antigo. Como é que é a canção? O corinho é... Poxa, falei para tu não me deixar esquecer. É um corinho muito interessante. Não. Muito conhecido, mas é bem antigo. É um corinho bem antigo que a gente cantava alguma coisa assim. Quem é salvo tem certeza, diz amém.
Quem é salvo tem certeza, diz amém. Quem é salvo tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Aí eu vi um homem sentado numa mesa, a esposa colocando a mesa para ele comer. Eu não sei se era almoço ou se era janta. Eu não sei se era almoço ou se era jantar. Aí ela olha para ele e diz assim, ela olha o corinho tocando, ela olhou para ele e falou assim, preste atenção nisso, gente, isso é muito interessante. Ela olhou para ele com a musiquinha e falou assim, sua esposa é companheira, não é... A sua esposa é sua companheira e não é mãe. A sua esposa é sua companheira e não é sua mãe. Rimou essa palavra. Se sujou tem que lavar, se comeu tem que limpar. Sua esposa é companheira e não sua mãe. Falou para o marido. Aí o marido olhou para a cara dela, levantou e sentou ela na mesa e falou assim, seu marido é seu companheiro e não é seu pai. Seu marido é seu companheiro, e não seu pai. Se seu marido é companheiro e não seu pai, alguma coisa assim, então não me peça mais dinheiro. Sou marido e companheiro e não sou pai. Ele respondeu isso para ela. Interessante, né? Eu comecei a rir, porque ela disse que a esposa era esposa, companheira e não era mãe para limpar a sujeira dele e para servi-lo. Aí ele diz, então o seu marido, é companheiro e não é o seu pai. E como eu não sou seu pai, não me peça mais dinheiro, porque eu não sou teu pai. Eu achei aquilo engraçado na hora, mas na hora deu um start. Pum! Olha para mim, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A mudança dos papéis. Estamos vivendo numa pós-modernidade. Pós-modernidade. Não é moderno, não, é pós. Já passamos da modernidade. Estamos na era pós-moderna. Aonde o homem tem mudado a verdade de Deus, aonde? Em mentira. O casamento deixou de ser perfeito por causa disso. Porque os homens estão servindo mais a criatura do que o Criador. Então, quando você começa a observar, quando eu fiz a pergunta, existe casamento perfeito? A igreja disse não. Quando Deus criou o casamento perfeito. Mas nós estamos mudando a verdade de Deus em mentira. Estamos invertendo os papéis. Escute, mulher tem que trabalhar fora? Depende. Depende. Depende de quê? Tem filho pequeno? Não. Porque o filho precisa da mãe para que lhe traga ensino, educação, direcionamento, amor, segurança, proteção. Porque filho jogado está enfadado a uma série de coisas. Filhos na mão de outros podem ser abusados, podem ser molestados, maltratados. E filhos precisam que a mãe cuide. E o pai é o provedor. Isso Deus criou. Mas a pós-modernidade diz assim, a mulher precisa trabalhar. Sim, então não tenha filho. Até que tenha uma estrutura financeira em que ela possa ficar em casa e cuidar dos seus filhos. Escuta o que eu vou dizer para você, pai e mãe. Eu tenho estudado a mente humana.
E é profundo estudar a mente humana. Nós temos trabalhado com doenças psíquicas muito profundas. E nós estamos vivendo uma geração de crianças e homens fracos. E quem está formando esses homens fracos são as mulheres. Porque mulher precisa de homem forte. Mulher não tem que pegar peso. Quer pegar peso, vai para a academia. Lugar de pegar peso é masculino, do homem. Isso é machismo, não, isso é cuidado, é amor, é proteção. Quem entende o que eu estou falando? É questão de proteção. Porque nós estamos vendo mulheres, mães, largando seus filhos, porque a verdade de Deus se tornou em mentira. Então qual é a verdade de Deus? Aguarda o seu varão para você casar. E casar direito. Bem. Espera para casar. Mas a mentira diz, não, você pode fazer sexo com quem você quiser. Fica à vontade para você viver as suas vontades e os seus desejos. Então as pessoas estão enfiando os pés pelas mãos, e estão fazendo filhos com pessoas que não são importantes. Às vezes uma noite gera uma criança, de um ficante que ela nem sabe quem é muitas vezes. E quando a criança nasce, alguém tem que sustentar. E quem vai ser? A mãe. E a criança fica com quem? Com os tios, com os avós, com babá, com vizinhos, aonde as crianças são abusadas, molestadas, espancadas. Que abuso não é só sexual. Existem abusos de todo jeito. Só que essas crianças que eu estou falando da modernidade, hoje são pais cheios de traumas e feridas emocionais. E a tendência de todo ferido é ferir. Pega um animal ferido ali, um cachorro que foi, bateram, atropelaram ele, está machucado, tenta ajudá-lo. Ele vai atacar você. Esses dias entrou um gato na minha casa, adolescente, aqueles gatozinhos adolescentes, e ele deu de cara com um cara chamado Stark. Eu tenho uma renda portuguesa que eu ganhei da Marilene, que está pendurada nessa altura. Quando eu vi, minha renda portuguesa estava no chão. Não quebrou não, graças a Deus, mas estava no chão. Porque o gato dava pulos enormes e ele atrás. O gato dava pulos enormes. Começou a querer destruir tudo por causa do gato. Quando você olha um animal, eu vi ele depois acuado dentro do canil do Stark, ele conseguiu correr, e eu segurei o Stark para não matá-lo, que eu tentei pegar ele para colocar na rua, ele queria me atacar, ele estava assustado, machucado já. Porque o ferido, ele quer automaticamente, não é porque ele queira, ele fere. E nós estamos vivendo hoje uma sociedade, olha para mim, uma família, que estão se matando. Olha a conversa do pai e da mãe na mesa. A mulher dizendo, eu não sou obrigado a servir você, nem limpar a sua louça que você comeu, porque eu não sou sua mãe. Aí o marido disse, eu também não sou obrigado a te dar dinheiro, porque eu não sou seu pai. Estão entendendo como está se tratando? Porque mudou os papéis. Quando Deus fez a mulher para ser auxiliadora,
não é escrava, auxiliadora. A mulher precisa cuidar do lar. Mas o marido também tem que ser o provedor. Quem entende o que eu digo? Apóstolo, mas está muito apertado. Nada contra de uma mulher ajudar. Mas se ela tem criança pequena como Lohane, como é que vai deixar com os outros para trabalhar? Você entende o que eu digo? E uma criança que é deixada na mão dos outros, ela é vulnerável. Se eu começar a falar de abusos aqui, muitos daqui vão começar a dizer assim: meu Deus, está falando da minha vida. Está falando de mim. Porque essas coisas acontecem no seio de família. Então as mulheres hoje estão indo pela cabeça. Já ia buscar o texto. Da verdade que está se transformando em mentira. Porque a nossa sociedade hoje está dizendo que não se precisa de um casal para se ter uma família. Mas a figura do pai e a figura da mãe, materna e paterno, dentro de uma casa, dentro de uma estrutura de família, é necessária. Porque foi Deus, o Criador, que fez. Então o pai é importante como a mãe também. Se tem 2 pais, está faltando a materna. Se tem 2 mulheres, está faltando um homem nessa história. Mas fica com a avó. E desde quando o avô é para educar neto? Avô não é para educar, avô é para mimar. Avô é só para fazer a vontade do neto, dar um refrigério. O pai e a mãe educando, não pode, não faz, não. Quando vai na casa da vovó, a vovó diz assim: eu faço, vem cá. É o refrigério. Aí ele volta na semana para casa, não pode, não faz isso. Aí quando ele quer um alívio, ele vai na casa da avó e a avó diz assim: vovó, deixa. Agora pega essa criança, joga nas costas da avó, que já está cansada, criou os seus, já não tem mais idade de educar. Ela vai dizer para o neto o quê? Pode. E ela vai transformando aquela criança num monstro. Porque nós precisamos do não. Você sabia que Deus dá mais não para a gente do que sim? Deus mais diz não do que sim. Só que hoje essas mulheres que estão mudando a verdade de Deus em mentira, estão tendo relacionamento porque está liberal, tendo filhos, e elas pegam principalmente os meninos, deixa nas costas da vovó, e a vovó transforma esses homens em homens fracos e meninos. E sabe o que é o pior? Vocês estão tudo casando com meninos, com cara de homem, mas com atitude de criança. Porque a maturidade não vem com a idade. A maturidade, ela vem quando você deseja amadurecer. Tem muita gente de idade de cabeça branca que é imaturo, infantil ainda. Maturidade não vem com a idade. Maturidade vem quando você decide amadurecer, crescer, avançar. Escute o que eu vou dizer. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes tornam e fazem tempos fáceis. Todo homem forte, ele traz o suprimento em abundância para a família, sim ou não? Sim ou não? E muitas vezes ele não deixa o filho galgar o dele. Então os homens fortes que geram tempos fáceis,
formam homens fracos. Porque os tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. Quem entende o que eu estou dizendo? E tudo isso se dá no início, no desequilíbrio dos papéis. Já viu aquela história? Pai, eu posso ir em tal lugar. O pai diz assim, sua mãe que sabe. Sabe o que ele está fazendo? Jogando a responsabilidade dele sobre a mãe. Homens fracos. Mãe, posso ir em tal lugar? Pergunta a seu pai. O filho apronta. Quando seu pai chegar, ela não tem mais autoridade de governar a casa. Ela joga só pro... Ou então, o pai bota de castigo, a mãe tira. A mãe põe de castigo, o pai tira. Quem entende o que eu estou dizendo para você? Nós estamos transformando uma geração enfraquecidas, porque estamos mudando a verdade de Deus em mentira. Quando Deus colocou o homem como líder, como cabeça da mulher, está lá em Efésios, Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Agora preste atenção. Quando Paulo fala que Cristo é o cabeça de todo homem, está dizendo que Cristo é isso aqui meu? Tá? Não, está falando que Cristo é o quê? Autoridade sobre minha vida. E se o homem é o cabeça da mulher, ele é o quê? Autoridade sobre ela. Olha para mim. Não é autoritário, autoridade. Autoridade não se impõe, se conquista. Ninguém precisa ficar dizendo assim, eu sou autoridade. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de assumir o papel e se tornar o líder da família. E quando o homem assume o papel de se tornar o líder da família, ele está voltando à verdade de Deus. E quando a mulher entra na submissão, porque a Bíblia diz que a mulher, ela precisa se submeter, obedecer aos seus maridos como a igreja se submete a Cristo. Porque Deus lá no jardim disse para a mulher, o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ao princípio. Mas hoje a mulher quer dar uma de macho dentro de casa. A mulher quer dar uma de macho. Quer peitar marido. Quer bater no peito e dizer eu que mando. Os filhos são meus, como se ela tivesse feito sozinha. Posso falar? Dedo não faz filho não, filho. Você não fez filho sozinha. O filho é do casal. Apóstolo, o que eu faço quando tem desarmonia? Sai de cima, de perto dos filhos. Senta com a palavra de Deus. Que é regra de fé e conduta. Diga regra de fé e conduta. Se você é cristão, a sua regra de fé e de conduta é a Bíblia. Porque amanhã você pode estar chorando pelos seus filhos. Eu tinha uma mãe que ela batia bonito na gente.
Misericórdia, apanhei muito. E não sou traumatizado com a minha mãe por ter apanhado, não, viu? Eu apanhava de panela, de cabo de vassoura, de chinelo, de colher de pau, de fio, de galho de goiaba. Eu apanhava do que fosse. E se ela falasse para mim assim, hoje você apanha, eu não dormia sem apanhar. Não se promete ao filho aquilo que você não vai fazer. Se você não vai cumprir, não fale. Porque se você falar, você tem que cumprir o que você prometeu. Isso é o que, apóstolo? É espancamento? Não estou dizendo que ninguém tem que espancar ninguém, não. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que a gente tem que corrigir o filho. Escute. A Bíblia diz, a vara e a disciplina dão conhecimento. Mas a criança entregue a si mesma é a vergonha da mãe. Não é do pai, não, é da mãe. Ah, tinha que botar esse texto lá, mas não dá. Tudo bem. Quando eu assumo o papel, mãe, quando você assume o papel de mãe, a maior parte da disciplina tem que vir de você. Porque o pai está na rua trabalhando, trazendo provisão. Se ele não está, também tem alguma coisa errada. Então a disciplina tem que vir da mãe. Mãe que não disciplina filho, chora pelo filho depois. E chora mesmo. Principalmente nos tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Querido, olha para mim. Terapia é você conseguir viver aquilo que você precisa viver. É você não precisar se esconder, porque as suas feridas de ontem, então, estão fazendo com que você forme os seus filhos e a sua família, uma família fraca e debilitada, porque você vive doente. A doença muitas vezes começa dentro de mim e de você. E se a gente não procurar voltar, buscar cura da nossa alma, para a gente entender, porque a gente fala assim, olha, eu tinha uma pessoa que dizia na minha família assim, a minha mãe me bateu muito. Minha irmã dizia isso. Eu não vou fazer isso com meus filhos. E eu vi minha irmã chorando em cima do caixão do meu sobrinho. Porque nunca foi corrigido. Tudo a mamãe passava a mão na cabeça. Eu fui criado de uma maneira que a gente chegava com um brinquedo em casa. Ela falava assim, que brinquedo é esse? Ah, mãe, eu achei ali. Achou? Vem aqui, vem cá. Vamos ver quem é o dono. Aqui ninguém perde nada. De quem é? Quem entende? Se eu chegasse em casa com alguma coisa que não era minha, ela queria saber de onde era. Aonde eu achei. Eu estava no curso semana passada. A minha professora, ela deu que exemplo, né, Betânia? Que exemplo, né? Ela estava contando que o filho dela, na adolescência, mandou a professora para aquele lugar. E ela foi chamada na escola. E ela foi. Chegou lá, ela falou, o que está acontecendo? Sabe o que é, mãe? A diretora falou, gente, não era para chamar ela. O que aconteceu com meu filho? Ó, seu filho fez isso e isso. Ela falou assim, não acredito. O meu filho fez isso? Fez, mãe. Chama ele. Chamou ele na sala. Adolescente, assim, tipo,
Tipo aqui o bonitinho aqui do Marclay, o Samuel, assim, né? As garotinhas já tudo em cima dele, bonitinho, gostosão da turma, né? Lindo. Eu falei assim, vem cá, meu filho. A professora que falou que você fez isso, é verdade? Eu não acreditei que você fez isso. Eu fiz. Ah, tá. Então você vai pedir perdão a ela agora. Se é outra mãe, ela já chegava na escola dizendo assim, o que que você fez para o meu filho te xingar? Porque o filhinho não erra. Entende o que eu estou falando? Passa a mão no filho. O que que você fez, professora, para o meu filho te xingar? Vai pedir perdão a ela. Pediu. E você não faz mais isso. Chamou a atenção dele e falou para a professora assim, que dia é sua aula? Que hora que é? Tal dia, tal hora. Falou, tá bom. No dia da aula da professora, ela foi lá. E ele estava lá no meio das garotas, todo se querendo, igual esse sem vergonha aí que fica, né? Estou de olho nele. Aí ele chamou o filho, né? Filho, a professora quando viu já botou o olhão, né? Vem cá, filho. Aí falou, ô professora, tudo bem? Tudo bem. Posso falar com a turma um minuto? Pode. Reuniu a turma toda. Aí ele falou assim, gente, falou para a turma e o filho do lado. Eu fiquei sabendo que o meu filho fez isso assim, assim com a professora. É verdade, turma? Os adolescentes já gostam, né? É, bom coral. Legal, né? Só que ele fez isso na frente de vocês? É, fez. O que vocês acham dele pedir perdão para a professora na frente de vocês? Porque ele xingou ela na frente de vocês. Ele tem que se redimir na frente de toda a turma. Você imagina a turma? Já botando pilha, né? E ele, que era o garanhão, a mamãe estava lá. Vai pedir perdão para a professora agora, na frente de todo mundo. Sabe como é que é o nome disso? Gerar filhos fortes e saudáveis. Porque as mães hoje, os pais hoje, estão mimando filhos, que filho não faz nada de errado. Olha, meu filho fez isso, mas é porque a menina fez. Porque a professora fez. Porque o fulano fez isso com ele, por isso que ele agiu assim. Não, querido, olha para mim. Não tenta justificar os erros do seu filho nos outros. O teu filho é teu filho, quem tem que educar é você. Porque se você não educar ele hoje, amanhã você vai estar chorando por ele. Se você não educar seu filho, amanhã você está chorando por ele em cima de um caixão, ou chorando, ou indo para a cadeia levar bolsinha de compra. Comida. Quem está entendendo o apóstolo? A educação pertence aos pais. Olha para mim. Não queira jogar a educação dos seus filhos na Martinha lá em cima. Ela tem a obrigação de cuidar dos meus filhos. Ela ensina a palavra lá em cima, mas a educação, e você tem que educar na sua casa. Papéis estão sendo mudados. Estão mudando a glória de Deus, a verdade de Deus na mentira. Quando Deus deu ao pai e à mãe a educação dos filhos. Só que muitas vezes o marido e a esposa já vivem em guerra. E quem sofre são os filhos. Os pais vivem em guerra. E quem sofre são os filhos dentro da casa. Porque a mulher não quer. Vamos lembrar lá do casal.
Sua esposa e companheira não é. Sua esposa é companheira e não sua mãe. Isso. Sua esposa é companheira e não sua mãe. Sua esposa é companheira, se sujar tem que limpar. Sua esposa é companheira e não sua mãe. É? Tá. Aí o marido levanta, porque cada um quer viver o seu. Cada um quer cuidar da sua vida. A lei é de Murici, cada um cuida de si. Seu marido é companheiro e não seu pai. Seu marido é companheiro e não seu pai. Seu marido é companheiro, por favor, não peça dinheiro. Seu marido é companheiro e não seu pai. Você não me serve, eu não te supro. Entendeu o papel? Os dois já vivem assim. Aí quando chega nos filhos, é o contrário. E depois estamos perguntando para Deus por quê e aonde erramos. Porque Deus não cuidou dos seus filhos. Quando Deus deu na sua mão, porque o filho não é seu, é de Deus. E Ele deu para você educar os seus filhos. Criança mal educada, a culpa é dos pais. A criança entregue a si mesmo virá a ser a vergonha da sua mãe, diz a palavra. Quantas crianças se tornam mal educadas, que as pessoas não querem chegar perto, não gostam? Sim ou não? Você gostaria que seu filho fosse rejeitado pelas pessoas? Quem gostaria? Quem não gostaria? Faz assim. Então a educação é sua. A educação é sua e você precisa educar seus filhos. Ensinar na verdade de Deus. Honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que você viva bem e se prolongue seus dias na terra. Eu brinco com meus discípulos, adolescentes. Se você não honrar teu pai, se você não honrar tua mãe, você vai morrer cedo. E morre. Liga o Cidade Alerta, todo dia você vai ver mãe lá em cima do filho chorando com a cara na vala, cheio de tiro. Ah, meu filho era tão bom. Bom para quem? Para você? Mas o cara era uma praga, matava todo mundo, estuprava todo mundo, fazia um monte de besteira. Quem entende? Mas é a professora da escolinha que tem que resolver isso? É o apóstolo que tem que resolver isso? Se você não me obedecer, eu vou chamar o apóstolo. Pelo amor de Deus, não faz isso não. As crianças ficam até com medo de mim, como se eu fosse um monstro. Não transfira a sua autoridade para ninguém. Porque a sua palavra tem que ter firmeza. Sim é sim. Não é não. Disse quem? Jesus. O que passar disso vem do maligno. Diga, do maligno. Repita comigo em tom bem alto. Sim. Isso não dá alto não. Diga sim, é sim. Não é não. E o que passar vem de quem? Do maligno. Você hoje não vai. Por que, mãe? Por que não? Ah, deixa mãe, deixa mãe, deixa mãe, deixa mãe, deixa mãe, deixa mãe, deixa mãe. Vai. Acabou a tua autoridade. Ai, não aguento mais ver ele gritar. Vai fazer terapia, então. Significa que você está mais doente que ele. Compensamos os nossos filhos, bonificamos eles pela desobediência. Quando é que vai te obedecer? Quando é que vai seguir regra? Nunca.
Vivemos num mundo de regras. Roubou, vai preso. Matou, vai preso. Não tem conversa. Ultrapassou sinal de trânsito, se você não for multado, você pode sofrer um acidente gravíssimo. Tem lei de trânsito. E às vezes até morre. Existem leis nesse país para sobreviver. Você precisa começar a entender que você precisa de mudanças. A terapia de família é um tempo de se perdoar, de liberar perdão e de se voltar aos princípios elementares dos oráculos de Deus. Hoje eu estou dando uma pincelada, mas durante 4 semanas eu estarei falando de muita coisa aqui importante.